tá antes. Bora abrir essa externa então? Nessa semana também teve o debate lá no Inteligência Limitada. Mamãe Falei versus o Orlando Silva sobre a grande PL 2630, PL das fake news ou da censura. Chame como quiser chamar. E aí vamos ver um trechinho aí desse BO que rolou. Aqui, após notificação, elas têm que ser responsabilizadas. Há uma necessidade de criação de instrumentos para fiscalizar o cumprimento da lei, aplicar sanções administrativas, isso está previsto na proposta, e há uma série de obrigações de transparência. Eu tenho dito que eu não quero nada, nenhuma informação a mais das Big Techs que não sejam aquelas que elas são obrigadas a publicar segundo a lei da União Europeia. Só quero que publiquem as mesmas coisas. Já desafiei várias vezes. Se tiver um item no relatório que não está previsto na legislação europeia, um único item, eu tiro esse item. Está aqui desafio feito ao vivo, no Inteligência Limitada, qualquer Big Tech dessa. Vamos falar desses Se tiver artigos, algum item de transparência que nós exigimos, que vocês não exijam na União Europeia, eu topo, em homenagem ao Vilela, retirar, porque eu quero que siga o padrão internacional. Quero o Brasil inspirado nas regras que a Unesco apresentou no seminário internacional que fez. Quero inspiração na experiência da Austrália, do Canadá, da França, da Alemanha, da União Europeia. Todas nações democráticas. Eu nunca ouvi dizer ninguém no Brasil que a União Europeia, as nações que compõem a comunidade da União Europeia são nações autoritárias, ou que a Alemanha é autoritária, ou que a Austrália e o Canadá sejam países autoritários. Então, queria agradecer muito a oportunidade de poder debater, discutir, e vou continuar debatendo, Orlando, se tiver a oportunidade, em todos os momentos, para a gente avançar. A questão de tirar os políticos do PL, eles não estariam dentro disso. É uma questão que está aberta ainda ou não? Existe um artigo na Constituição do Brasil. E, Lene, cadê a enquete, cara? Na Constituição do Brasil tem um artigo... Você não pode colocar quem é contra ou a favor, sim ou não. Não faz sentido essa enquete. Tem que ser... Ele colocou quem... Você é a favor ou contra, sim ou não? Eu estava corrigindo aqui, então... o YouTube não deixou eu botar. E já tá tendo censura aí. Ao vivo! Ao vivo, censura! Ao vivo! Na Inteligência Limitada! Ok. Ao vivo, o YouTube não permite que o Inteligência Limitada faça uma enquete sobre o projeto de lei 2630. É a prova provada de que eles manejam, manipulam, tentam adulterar o processo de elaboração política. Orlando, piadas... É uma vergonha, é uma vergonha. E ainda encontrar gente que se junta com essas big techs que querem submeter o Brasil é lamentável. Deixa eu te falar, mas eu queria de verdade agradecer. Não, mas sobre existe o artigo 53 da Constituição Federal prevê a imunidade parlamentar material e formal. O que é imunidade parlamentar formal? Tem determinados ritos processuais quando há uma imputação de um crime ou algo por um deputado. E a imunidade parlamentar material é a liberdade para falar e votar como quiser. Falar e votar como quiser. Esse é um direito que não é só do Brasil, no mundo inteiro tem. É um direito de minoria para você proteger a palavra do parlamentar do governo de turno. Porque tem lugar que é o seguinte, o cara fala tal coisa, isso pode acontecer no Brasil também. Fala alguma coisa que desagrada o governo de plantão, o cara vai para cima. Eu defendo, e defendo mesmo, é controverso, que essa imunidade parlamentar valha também para redes sociais. Seja na praça, na tribuna da Câmara ou nas redes sociais, na minha opinião, a liberdade da palavra deve ser garantida. E isso não é igual à impunidade. Se o cara cometer crime, eu acho que tem que responder pelo que fala. Agora, é importante para a democracia que haja liberdade de fala para os parlamentares. É isso que nós fizemos. Estendemos a rede social, o que a Constituição prevê para a rua e para as tribunas. Uma coisa aqui, o Orlando, de novo, o Orlando ele fica falando ali uma série de amenidades, uma série de coisas que todo mundo concorda. Eu quero que na praça tenha liberdade de expressão. Eu quero que você seja responsabilizado se você comete crime. Cara, Orlando, de novo, cara, o debate não é sobre isso, cara. O debate eu trouxe aqui para você. O debate é sobre o teu projeto, de novo, citar que a notificação não vai vir de um juiz. Vai vir do bom senso da plataforma. De novo, não adianta você trazer uma série de amenidades. Eu quero liberdade de expressão. Vilela perguntou, só respondi a ele. Calma, Orlando. Eu só respondi a ele. Desculpa, Vilela. Eu tentei te responder. Não adianta você fazer esse jogo, cara. Não, desculpa aí. Orlando, vamos lá. Você tá o tempo todo falando, não, porque eu quero liberdade de expressão. Não, porque eu quero isso. E eu tô trazendo um problema objetivo. O teu projeto tira a decisão judicial e joga nas costas da Big Tech. A Big Tech não vai agir com bom senso. Cara, desse papo aí, eu queria frisar duas coisas. Três, aliás, né? Primeiro, eu queria ouvir
A primeira essa questão de imunidade parlamentar, né? O Google, quando fez o lobbyzinho dele lá, inclusive, ele mandou um comunicado para todo criador de conteúdo do YouTube, falando que esse negócio de imunidade parlamentar ia criar uma distinção entre usuários, coisa e tal, que acabaria complicando o YouTube, coisa e tal. Eu lembro que na época muita gente negou isso, né? Muita gente que defende a PL negou isso, mas agora na própria fala do Orlando, ele acaba confirmando isso, né? Que a imunidade parlamentar estendida às redes sociais, coisa e tal, meio que ia criar um usuário diferente dos outros, né? Com algumas regalias que o outro usuário comum não teria. Esse é o primeiro passo. O segundo é aquilo que o Mamãe Falei disse, né? A Sara já tinha comentado isso no primeiro debate que a gente fez. Então, só pra gente não se estender muito, ia pedir para vocês dois ficarem nessas duas vertentes de você transferir o poder do judiciário para uma Big Tech, que é aquilo que o Mamãe Falei colocou. E uma terceira, assim, só pra dar aquela cutucada, né, velho? O Orlando Silva, se ele tivesse pego alguém um pouquinho mais inteligente que o Arthur Duval, tinha ficado feio pra ele esse programa, tá ligado? Porque eu nunca vi o Mamãe Falei parecendo ser inteligente. Porque o bicho é burro igual uma porta. E esse debate tava parecendo ele ser inteligente, tá ligado? Ele tava parecendo inteligente. Puta que pariu, cara. Se ele pegasse um cara mais preparado, ia ser um massacre, igual foi aquele do Jabur com a outra lá, com a Renata, né, velho? Bora. Só... A que ponto chegou, né? A chegando, esquerda, que ponto chegou para levar um pau do Arthur Duval. A gente vinha aqui sendo obrigado a concordar com o Arthur Duval, Orlando. O que você faz com a gente, parceiro? Não, tipo assim, ele deu uma encurralada, né? Ele deu uma encurralada com essa questão de passar, de tirar do judiciário e passar para uma Big Tech a responsabilidade sobre uma lei e coisa e tal. A Sara já tinha comentado isso muito lá tempo, no outro cisterna que a gente fez, né, Sara? Que era perigoso isso, Foi. né? Que era perigoso, né? Foi. Eu queria fazer uma reflexão contigo também, tá? Vai lá. Que são coisas assim que no dia a dia nosso, da imprensa, do próprio poder judiciário, dos políticos, ninguém se aprofunda nesse tema e eu não vou me arriscar a me aprofundar, mas eu vou deixar como reflexão. Porque é uma coisa que o Ciro fala muito e que eu discordo do Ciro, que é seguir regras em padrão internacional. Entendeu? Tá. Qual é o problema disso? Uma boa parte dessa regulamentação do uso das redes e tudo mais, ela está pautada no regulamento consumerista, tá? Internacional. Essa regra de direitos do consumidor a nível internacional, ela é inspirada na legislação brasileira. Legal, né? Sim, sim. A legislação, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação brasileira que não foi inspirada em nenhuma outra legislação internacional. É uma obra nossa. E que os outros países, entendeu, usaram como inspiração. Inclusive, tem trechos e artigos que são quase cópias do nosso código. Sabe? O problema do código em âmbito internacional é que ele não tem um referencial jurídico para ser interpretado. Então, por exemplo, quando a gente vai ler o nosso Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um referencial que é a Constituição, que estabelece os valores com os quais a gente pode fazer essa interpretação do nosso código. Entendeu? Sim, tô entendendo. Quando a gente vai ler leis internacionais e tudo mais, especialmente da União Europeia, a gente tem que compreender o momento que eles vivem, né? O que eles estão passando lá, por que eles estão com essa urgência. Porque, veja também, nesse momento, a Europa e os Estados Unidos passam por uma censura de meios de comunicação russos. Lá não tem as emissoras da Rússia, não pegam lá. Os europeus não veem. Muitas coisas estão sendo banidas das redes por conta da guerra. E eles não têm acesso. Entendeu?
Então, essas definições que a gente tem abstratas como democracia, cidadania, liberdade de expressão e tudo mais, liberdade de imprensa e etc., lá vêm sendo mitigadas há um bom tempo. E talvez não seja interessante a gente buscar neles um referencial legislativo para o nosso país nesse âmbito, porque a gente já tem a nossa própria referência que eles lá estão deturpando. Entendeu? Tô entendendo. É mais ou menos aquela mesma linha que você tinha dito lá também, né? Pra você, o conceito da lei já tá errado, né? O embrião o solo que ela nasce já tá num solo estranho, né? E você está falando de outra democracia. Nós não somos a União Europeia. Entendeu? A gente enxerga o mundo de forma diferente, com perspectivas diferentes, né? Então, deve-se ter muito cuidado quando se usa o direito internacional pautado nas coisas internacionais. Gente, nem tudo que é internacional é bom, especialmente quando vem da União Europeia. Especialmente porque lá os Estados-membros também sofrem com muito abuso de legislação no âmbito da União Europeia. E as pessoas lá dos Estados-membros, em alguns países, também estão sofrendo com essas legislações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma esse referencial. E o Orlando Silva, quando ele... Eu não entendi qual é a dele. Ele quer fazer a legislação ipsis literis como está regido na União Europeia. A gente não é a União Europeia. Se os europeus aceitam que as big techs julguem as suas demandas, isso é um problema europeu. O europeu não compreende o acesso à justiça como nós. Como o americano não entende o acesso à justiça como nós. Esse princípio do acesso à justiça, para nós, ele é muito diferente do Ocidente. Muito diferente. Ele é muito mais amplo, entendeu? Ele busca muito mais na prática favorecer a pessoa que busca o poder judiciário para resolver os seus problemas, entendeu? Há um alcance da gratuidade da justiça muito maior, sabe? Então, a gente compreende isso de uma forma muito diferente. Se o europeu ou o americano gosta de privatizar suas questões que deveria ser o Estado que resolvesse, isso é um problema deles. Nós não. E, portanto, eu não consigo concordar com Orlando Silva, sabe? Eu poderia falar muito mais, citar autores, indicar livros e tudo mais. Eu não vou fazer isso nesse momento. Eu não gosto quero fazer um vídeo sobre isso, eu não gosto entendeu? eu não gosto do meta, assim, até você falou da próprio negócio do Ciro lá, coisa e tal. Eu também, nesse meta que o Orlando usou, eu não gosto muito, assim, porque não é uma coisa que deu certo na Europa, tá? Sabe? É mais por esse sentido, assim. Não é uma coisa que foi testada, olhada e deu certo, coisa e tal. Que eu acho que é um pouco o outro contexto de quando o Ciro fala no PND, coisa e tal, que, mano, uma social-democracia, coisa e tal, já é mais amadurecida na Europa, coisa e tal. A gente tá, na Europa e em outros lugares, a gente tá fazendo a legislação comparada, né? Aí eu acho que faz um pouco mais de contexto. Agora, o Orlando Silva, tipo, não quer dizer nada, tá ligado? Só mostra muito mais o complexo de vira-lata, de ter que ficar falando que gringo tá fazendo igual pra meio que chancelar o seu pensamento, do que dizer alguma coisa mais que isso, tá ligado? Então não sei, qual que é a sua opinião, Denis? Tá mutado, meu filho. Enquanto o Denis desmuta, já vai escolhendo aí quem vai fazer o pix da cerveja, hein? Esqueci de falar no começo. Então, mas é isso também. A esquerda brasileira ela acaba tendo essa síndrome de se repetir atitudes internacionais, como, por exemplo, o PT tenta repetir o Partido Democrata Americano, como a esquerda tenta produzir uma social-democracia que é mais ou menos como se estabeleceu na Europa, tentar conciliar ali um welfare state. O Ciro fez aquela crítica lá na palestra dele nesse sentido também, e eles ficam se repetindo. E isso do Orlando acaba sendo mais um fruto dessa mesma árvore, entendeu? E aí ele quer trazer a legislação de lá para tentar adequar aqui, mas aqui é outra base social, é outra realidade, talvez, e a norma daí, concordo com a Sara, não vai se adequar para a nossa realidade. Então a gente tem que inovar como a gente fez quando a gente criou o Código de Defesa do Consumidor, como a gente pode construir aqui mecanismos de fazer. E aí aqui, ó, já é uma coisa que fica evidente aqui, quando a discussão desse projeto,
que muita gente não é contra regulamentar a internet por regulamentar, mas é contra o texto que está posto. E aí, quando teve o debate lá do Orlando Silva com o Mamãe Falei, pareceu assim que é muito difícil do Orlando Silva defender aquele texto lá, porque ele tenta defender coisas que não estão no texto. Toda hora ele pega, quer jogar uma coisa ou outra. Não, mas se você vê no texto, tem a questão dos movimentos. Ele não está no texto, não está no coisas que não estão no texto. Entendeu? Aí eu fico pensando, será que o Orlando Silva leu o texto também? Porque talvez vai que nem ele, né? Sim. Aí, não, tô zoando aqui. Mas é claro. Não, mas parece tipo mesmo, assim, parece mesmo. Parece que ele não leu. porque ele vende um peixe, que não tá lá, cara. As coisas que ele vende, que seria soluções para lá, não tá posto no texto em si. E aí, de fato, falta debate. A questão sobre a imunidade parlamentar, que você tinha pedido para pontuar, é aquilo, né? O poder público estabelece que vai ter um monte de responsabilidades para as redes sociais, ao mesmo tempo que os agentes políticos vão ter imunidades. Então, qual é a rede social que vai querer peitar de estar restringindo as imunidades parlamentares, tendo em vista um monte de responsabilidades que a própria lei já estabelece? Então, ela vai o quê? Não vai limitar. E aí, o pastor que quiser falar, quer dizer, quem tiver imunidade política lá e quem quiser falar alguma besteira, e aí eu lembro do Bolsonaro, quando estava exercendo o cargo, quiser falar as besteiras dele, ele vai estar, no caso, protegido pela imunidade parlamentar em grande parte dos argumentos absurdos que ele poderia levantar, né? Total. E cara, eu queria lembrar quanto que o chat lá do Inteligência Artificial deu como resultado na pesquisa que se estaria a favor ou contra ali naquele debate. Orlando Silva e Mamãe Falei meteu 93-7, bicho. 93-7. Na votação do chat. Então, tipo assim, cara, ele vai lá na posição de relator para defender o texto do projeto de lei dele e, no final das contas, leva uma lavada, leva uma sova. Ah, mas o público ali era liberal e tudo. Não, cara, eu acho que não é nesse aspecto. Você chega lá e consegue fazer uma boa defesa do texto, se tivesse debatido na sociedade como eles alegam que está, ele não teria levado essa lavada. Se tivesse o texto tivesse mais razoável, defesa mais fraca adequado, também, porque o Alessandro Vieira foi no Flow também, a defesa foi super, super sucinta, super de boa, tá ligado? E inclusive até surpreendeu o Igor. Mas vamos pros comentários, mano. Eu só queria pontuar. Desculpa, Sara, pode falar. Assim, não, desculpa eu. Eu só queria pontuar assim que, veja, as redes sociais, especialmente as redes sociais e até mesmo os serviços de mensageria, né, como eles chamam, eles causam uma desconfiança na gente por conta da radicalização das pessoas. E quando eu tô falando radicalização, eu tô falando para todos os lados, inclusive os seristas, tá? Então, assim, causa uma estranheza na gente em como esse contato que a gente tem com as redes faz com que a gente se isole e acabe se radicalizando ou entrando dentro de bolhas e se radicalizando junto e tudo mais. Isso pode ser um fator nocivo do serviço que as redes estão prestando, entendeu? Que essas big techs estão prestando. Quando a gente tem um elemento de nocividade numa prestação de serviço, a gente fala do Código de Defesa do Consumidor. É importante que as empresas sejam bastante transparentes em relação aos serviços que estão prestados e que esclareçam os riscos ao qual o consumidor está se expondo quando acessa essas redes, entendeu? Então, é extremamente importante essa regulamentação, porque um dado empírico é que a gente tem contato com pessoas e vê que elas estão radicalizadas. Isso é um fato, a gente não consegue negar isso, né? É impossível negar isso. Por isso é importante que a gente saiba o que está por trás desses movimentos, ainda que não seja, por exemplo, algo de propósito, né? Mesmo que as redes não tenham sido elaboradas para isso,
Mas pode ser que os serviços que elas estejam prestando estejam levando pessoas a se radicalizarem de alguma forma, ou usar esse mecanismo como uma ferramenta de radicalização, que é importante a gente ter essa noção, trabalhar com algumas soluções e tudo mais, que falta vontade nas redes, porque de uma certa forma, nas big techs, né? Porque de uma certa forma essa radicalização dá dinheiro para elas, né? Mantém as pessoas conectadas a isso, expostas a isso. Então, o poder público pode, com acesso a alguns dados, trabalhar na construção dessas soluções e tudo mais, através das universidades, como a gente viu que está na lei. Eu não me oponho a essa parte. Mas a questão, de fato, de dar às big techs o poder de julgar os impasses que tem ali, numa base quase judicialesca, né, que a lei dá essa impressão, primeiro, ela não rompe com a possibilidade de você processar em seguida a pessoa no judiciário. E eu acredito que essas decisões levem a um aumento de demandas junto ao Poder Judiciário também. Mas, de uma certa forma, ela impõe no imaginário popular que é só por ali que você conseguirá resolver os seus problemas. E, de uma certa forma, portanto, ela fere o acesso à justiça, ela fere o princípio do juiz natural. Todas as pessoas têm direito a terem seus casos julgados por um juiz que passou no concurso público. E cada vez mais o judiciário tem aberto mão do seu trabalho.